Olá pessoal, muito bom dia, sou eu, Frank Martins, editor aqui do Popular Online. Hoje, segunda-feira, 11 horas e 5 minutos, dia 8 de julho, estamos aí comemorando um pouquinho na ressaquinha da vitória do Brasil na Copa América. Tem gente que gritou muito gol aí, que está com a voz aí meio estridente, mas estamos bem também. Mandar um bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso site, popular.com.br. Seja bem-vindo, que o assunto de hoje aqui é Enem Digital. Já estamos aí, ó, virando segundo semestre, estamos em julho, preparação reta final para quem for fazer o Enem deste ano, mas semana passada, desculpe, o ministro da Educação anunciou que a partir de 2020 vamos ter o Enem Digital, vamos já ter o Enem Digital em formato de teste e que até 2026 toda a prova do Enem vai ser digitalizada, vai estar no formato digital, não vamos mais ter o Enem como a gente conhece no formato de hoje, no formato de papel. O que isso implica? Quais são essas mudanças? É melhor? É pior? É a mesma coisa? Como vai ficar esse Enem digital? Para conversar conosco sobre isso, para trazer a opinião mais que abalizada, convidei aqui dois monstros aqui da educação em Goiás, em Goiânia, Gilberto, grande Frank, para Enem. Um prazer estar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Valeu. Nosso parceiro de conteúdo aqui, professor, advogado, musicista, você canta bem, então a voz de veludo que é linda também, canta muito bem. Fã de João Gilberto. Isso. Grande professor Carlos. Avante, Frank. Mas André, muito obrigado. Que bem. Obrigado, a honra estar aqui. A honra estar aqui com você sempre e com o Gilberto. Muito importante para a educação do estado de Goiás. Obrigado. Viu? Pessoal, só lembrando que vocês também, vocês participam dessa live, mande através dos comentários aqui. O que você acha do Enem? Você tem alguém na família que vai fazer? Alguém que trabalha e estuda também? Marca aqui nos comentários, o pessoal. Vamos compartilhar. É uma live de conteúdo, uma live de qualidade aqui. Então merece ser bem visto esse conteúdo aqui com a participação de vocês. Manda aí um bom dia também, de onde vocês estão nos assistindo. Daqui de Goiás, daqui de Goiânia, de qual cidade, de qual estado. Manda aí pra gente dar um bom dia, participa aí. Vamos enriquecer esse debate aqui, ó. Fazer que nem a Marília Andrade Giovanni está aqui nos assistindo, dando bom dia, falando que já está de volta aqui, mandando um grande abraço para todos nós que estão com saudade de nos assistir. Marília, muito obrigado também. Grande Juan Carvalho nos assistindo aqui. Muito obrigado pela audiência de todo mundo. Vamos lá, começar então, Gilberto. O Enem Digital. É um Enem melhor que o Enem de papel? São várias esferas aí que a gente precisa analisar, né, Frank? Primeiro, muita gente fala assim, nossa, como é que os alunos vão se adaptar a isso? Ô Frank, eu acho que a pergunta é o contrário. Eu acho que o MEC agora, o Enem, está começando a se adaptar ao modelo de estudos que a maioria dos alunos já vem aplicando. Hoje em dia, se você faz uma pesquisa ali numa própria sala de aula, o Carlos André dá aula como eu, né? Quem aqui já utilizou ou utiliza alguma plataforma digital para estudar ou resolver alguma prova? Se eu não te falar que é 100%, eu vou te falar que é muito próximo de 100%. Então, tanto no concurso público quanto na preparação para o Enem, eles já utilizam de videoaulas, eles já fazem simulados com a interface digital. Então, isso aí não é muita novidade para os próprios alunos, não. Sim. Eles já estão um pouquinho acostumados com isso. É claro que a gente tem algumas variáveis como, onde que eu vou fazer conta na prova de matemática? Onde que eu vou fazer o rascunho da minha redação? Tudo isso é importante, mas é claro, quem teve essa ideia de colocar um Enem digital deve ter tido essa ideia também de onde é que eles vão fazer esse tipo de coisa, né? E uma outra esfera importante que a gente precisa analisar, Frank, é que a gente pode até diminuir um investimento em papel, né? Muito fala assim, vai ficar um Enem mais barato, que o custo de operação é menor por conta de não ter mais papel. Só que o investimento em segurança e tecnologia, ele tem que aumentar bastante, porque a gente sabe também que está tudo ali numa telinha de computador, é mais fácil de hackear. E o Ministério da Educação ali no background, né, nos bastidores, ninguém está enxergando muito disso, não se fala muito disso nas mídias sociais e nem nos jornais, mas o investimento em segurança e de uma inteligência artificial que eles têm trazido do Canadá e dos Estados Unidos é gigantesco. A gente que lê um pouquinho mais sobre isso, a gente sabe que pode dar certo sim, desde que tenha segurança por trás. Caso contrário, fraude, e isso aí dá notícia, viu, Frank? Se falar que tem fraude, pode ter minimamente uma coisinha ou outra errada, mas se perceberem o cheiro disso, descredibiliza todo o Enem. Bem, eu concordo com o Gilberto quando ele fala sobre isso. A percepção em relação à educação é a percepção humana. Educação, na verdade, é feita para seres humanos.
Isso significa dizer que nós precisamos nos adaptar ao ser humano contemporâneo, o ser humano pós-moderno, como muito bem colocou Gilberto agora. Nós, quando pensamos na justiça eleitoral, nós pensamos num Brasil grande, num Brasil que, inclusive, supera Estados Unidos, supera Canadá, supera Espanha, supera Reino Unido em termos de tecnologia. Veja como são as nossas votações. A rapidez, a própria segurança, embora se questione isso, mas a própria segurança da nossa votação aqui no Brasil, falo do aspecto eleitoral. Penso que é exatamente a mesma coisa que acontecerá com o Exame Nacional do Ensino Médio. Não há volta. Como foi colocado, eu ministro aula em cursos online, tenho um curso online e a percepção que eu tenho é de que a rapidez, a objetividade e até a própria segurança, como foi colocado, o Ministério da Educação com certeza refletiu sobre isso, pensou, tem lá órgãos como a Agência Brasileira de Inteligência, que certamente irá auxiliar em todo esse aspecto do Ministério da Educação. Então, acredito que é uma evolução. O Brasil entra, como entrava o governo Juscelino Kubitschek, na época de João Gilberto, né, falamos aqui de João Gilberto, num desenvolvimento extraordinário em relação ao processo educacional. Como educador, como especialista em educação, é um avanço extraordinário, principalmente com esse tempo de 6 anos, mais de 6 anos que nós temos para nos adaptar. Sim. E não é uma novidade, né? Já existem exames feitos em outros países em que a plataforma utilizada é a plataforma digital, né? Não com essa dimensão. Esse aqui é o grande diferencial. A dimensão do Exame Nacional do Ensino Médio é muito maior do que acontece, por exemplo, o que acontece na Austrália. Né? É muito maior. E isso traz, obviamente, muito mais desafio. Acho até, Frank, como que foi colocado pelo Gilberto também, que o Exame Nacional do Ensino Médio influenciará os concursos públicos. Acredito que os próximos concursos também poderão ser digitais, em razão do exame de ordem, por exemplo, passa a ser digital. Isso é um teste extraordinário de um novo país que vem por aí em termos de prova. Eu quero trazer uns números aqui, uns dados. De acordo com o Censo Escolar de 2018, 82% das escolas públicas de ensino médio regular tinham um laboratório de informática. E dentro desses 82%, 94% tinham acesso à internet. A questão que fica é a seguinte: os alunos, eles são familiarizados com a internet, com o celular, eles têm acesso, a grande maioria tem acesso, mas muitos ainda não têm também. Isso vai implicar, primeiro ponto, uma mudança de metodologia do professor na hora do ensinamento, na hora do repasse. E outra coisa, as escolas também vão ter que se adaptar para terem as provas também digitais, para o aluno já ir se familiarizando também com aquele formato digital da aplicação, não só com o formato de navegação por entretenimento ou por um estudo. Frank, duas coisas importantes a se falar aí. Primeiro, eu, assim como o Carlos André, nós também somos empresários, né? Sim. Então a gente sabe muito bem o que é um plano e o que é o campo de batalha. Então o Sun Tzu já dizia isso lá na Arte da Guerra, né? Então nenhum plano resiste 100% a um campo de batalha. Muitas variáveis surgem na aplicação, Frank. Exemplo, a gente acabou de falar sobre Enem digital. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu escutei é assim: nossa, que legal, o aluno vai poder fazer isso aí de casa. Porque todo mundo hoje tem acesso a um tablet, a um smartphone, a um computador em casa. Todo mundo não, mas a maioria tem acesso, né? Então o aluno pode fazer isso, mas qual que é a primeira barreira? Se eu estou fazendo sozinho, quem vai me controlar? Por que eu não posso dar uma pesquisada no Google, pegar um outro tipo de dispositivo para pesquisar enquanto esse aqui está fazendo a prova, colocar um professor do meu lado? Aí ao mesmo tempo eu pensei, bom, então não pode ser assim, ele vai ter que fazer na escola com um dispositivo. Mas será que o governo vai conseguir bancar um dispositivo para cada aluno? São milhões. Sim. Então é uma outra barreira que a gente precisa pensar. Então o aluno pode fazer em casa? Hoje, analisando isso, talvez não. A gente tem hoje uma grande plataforma online, sem fazer propaganda para eles, mas chamada de Geek Games, que é uma galera nova também, empreendedora de educação, que o próprio governo de São Paulo comprou uma parte do Geek Games só para aplicar simulados estilo Enem para os alunos da rede pública estadual de São Paulo, só que eles podem fazer pelo próprio dispositivo deles. Então isso já acontece lá em São Paulo. Então no caso do Enem, o governo vai ter que bancar, porque ele vai ter que ir para um local, igual é hoje, do mesmo jeito, só que ao invés de fazer na interface papel, ele faz a interface digital, de tela. Sim. Outra questão que você falou sobre a mudança de metodologia do professor. Muito se fala sobre isso depois da notícia do Enem digital. A gente sabe que o Enem ele segue algo chamado de matriz de referência. Matriz de referência são todos os conteúdos, as habilidades, as competências que o Enem vai cobrar.
Se a matriz de referência não for mudada, o conteúdo da prova será o mesmo. A gente sabe que, à medida que os anos passam, a prova do Enem tem ficado cada vez mais qualificada, cada vez mais conteudista, cada vez mais exigente. Agora, se você falar assim, vai mudar toda a forma que o professor vai explicar agora o Enem digital. Não, porque só está mudando a interface que ele vai fazer a prova. Não está mudando a competência que será exigida em cada questão do aluno. Entende isso? Sim, sim. Então não vai mudar tanta coisa em termos de metodologia de aula, não. Agora que a escola vai ter que se adaptar a esse formato de simulado digital, sim. Então quando saiu a notícia, no outro dia, o pessoal da minha escola já estava todo mundo com os simulados prontos, né? Mesmo não sabendo que é para esse ano. Então eu também tenho cursos online. Nos meus cursos online, o aluno agora vai ter as opções de fazer tanto digital quanto imprimir no papel. Mas a partir do ano que vem as escolas vão ter que sim se adaptar a isso, até porque eu preciso preparar o aluno para as condições reais de temperatura e pressão da prova. Claro. Quais são as condições reais? É papel ou é a tela? É a tela, então vamos fazer isso lá na escola também. Exatamente, é exatamente isso. O Enem, ele é a base da modificação, sempre foi, né? Quando o Gilberto surgiu, como empresário, inclusive, ele surgiu nesse momento em que surgiu o Exame Nacional do Ensino Médio, eu me lembro claramente disso. E o Enem, ele é a base, os vestibulares sempre foram a base das escolas, a lógica que as escolas e a educação, o rumo que a educação brasileira iria tomar. E o que se observa é que, a meu ver, e já estamos trabalhando nisso, por exemplo, no curso de produção textual de redação, as escolas terão que se modificar, serão outras escolas, serão outro formato de escola. Como foi colocado, não há como, por exemplo, ensinar um aluno a produzir textos a partir de 2020 apenas em papel. Aliás, o ideal é que seja feito digitalmente, depois que o Ministério da Educação possa instrumentalizar isso. Como? Por meio de uma portaria, de um ato que venha a legalizar e estruturar toda a base de como vai ser feito o Exame Nacional do Ensino Médio. Ou seja, o governo, o Ministério da Educação diz lá, vai ser assim. Esse assim provavelmente vai fazer com que haja uma alteração. Eu sou capaz de afirmar, Frank, daqui a 5 anos, as escolas que nós conhecemos, da forma como elas são, elas não existirão mais. Elas serão outro mecanismo, nós já estamos nos preparando. É um mundo digital, completamente digital, como foi do pré-vestibular para o Enem, haverá também uma mudança desse Enem anterior para a lógica da educação digital, que, acredite, pode até ser muito mais humana. Quero trazer outros dados aqui informativos, que essa questão do Enem digital, gente, ela não é uma novidade, não foi criada do dia para a noite. Desde 2015, o MEC já estudava essa implementação do Enem digital através de estudos ultra preliminares, que foram evoluindo e que agora foi divulgado pelo Ministério da Educação na semana passada. Que é certo e que é preciso também que o Enem passe a ter essas mudanças e para ele ficar mais tecnológico também. A educação precisa acompanhar a realidade da sociedade. Se o Gilberto me permite, um exemplo para que você possa observar. Imagine um texto. Por exemplo, aqui nós estamos falando de um gênero textual. O gênero textual é entrevista, né, como professor de português. Imagine se esse nosso vídeo seja colocado numa prova e o aluno tenha lá 30 segundos para ver parte da sua pergunta como entrevistador e a nossa resposta como entrevistado, e ele pergunta assim, nesse gênero textual, entrevista, pode-se afirmar que a característica linguística é A, B ou C. Isso é muito melhor do que a analogia, o aspecto do papel. Então me permita, Frank, eu acho que vai ser extraordinário. Era justamente nesse ponto que eu chegar, professor. Era falando essa questão, poder usar vídeos, poder usar entrevistas. Já foi anunciado, talvez games podem ser utilizados para dentro de uma questão, áudios também vão poder ser, todo conteúdo multimídia vai poder ser utilizado. E aí fica uma questão também, nessa fase de transição, você acha que vão ter mais questões discursivas e menos só de marcação ABCD? O que vocês acham? O que vocês, naquele plano de futurologia, como é que vocês acham que isso pode vir a ser aplicado? As questões discursivas, Frank, elas podem abordar outras competências do aluno. Eu posso te perguntar assim, me cite 3 fatores que geraram a Primeira Guerra Mundial. Eu posso analisar tanto a objetividade do aluno em citar cada fator desse, quanto também a escrita do aluno, né? A abordagem que ele vai fazer
nesse tipo. Agora, eu estou falando de mais de 5 milhões de pessoas que eu vou ter que corrigir essa prova. Sim. Então, é claro, já tem uma dificuldade muito grande de corrigir redações de 5 milhões de pessoas. Agora, imagina se eu pegar 90 questões e colocar ali minimamente 45 discursivas. Fica um pouco mais complicado. Em termos de operação de correção, as provas objetivas são mais fáceis de serem corrigidas. Sim. E até para dar uma entregabilidade de correção para esse menino, né? Para ele chegar lá, ó, já passei ou não passei de maneira muito mais rápida, né? Uma outra coisa importante, você falou que isso com o Carlos André, antes disso aí, quando a gente fala, o Carlos André falou sobre vídeo, né? Se tiver um vídeo ali, a interação do aluno vai ser muito maior. A gente sabe que o cérebro humano, ele aprende por 2 caminhos: repetição ou impacto emocional. As escolas, elas ainda aplicam muito a questão da repetição somente. Então, assim, eu te ensino uma forma e faço vários exercícios. Ou te dou uma aula e reviso aquilo várias vezes, ao nome do coanócito, do pinacócito, do amepós, vamos revisar muito. Agora tem a questão do impacto emocional. Como é que o ser humano ele é impactado emocionalmente? Principalmente com experiências. Quando você vai ensinar titulação para o aluno, Carlos André, você pode simplesmente colocar lá num quadro o que é titulação, ou você pode levar isso para um laboratório, para ele sentir que o becker está aquecendo, para ele ver a mudança de cor, para ele pegar na pipeta e ter a sensação que a pipeta está ficando mais leve à medida que o líquido vai caindo. Então, essa experiência emocional que é gerada no aluno, isso faz com que ele aprenda muito mais. Então, se a gente conseguir introduzir essas ferramentas de experiência dentro da nossa sala de aula e também nos processos de avaliação, isso vai ser incrível para o aluno. Sim. Por isso eu falei da humanidade, Gilberto. O que você traz é exatamente isso, essa tendência de verossimilhança, a percepção da imagem, e aí, pensando em Gardner, nas várias inteligências que nós temos, sem dúvida qualquer, essas habilidades já cobradas pelo Enem serão perceptíveis quando nós instrumentalizarmos isso com essas ferramentas digitais. Na verdade, eu acho que nós já estamos até atrasados. Eu acho que, como você falou muito bem, Frank, e o Gilberto também colocou, isso já é passado, isso já deveria ter ocorrido. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, vocês respondessem aqui para quem está assistindo, o nosso público, nossos assinantes, nossos amigos das redes sociais, aqui no Facebook também, quem está no nosso site, popular.com.br, como que é elaborada as questões do Enem? Aquela questão do Banco Nacional de Itens, como que é falado, para as pessoas saberem também que se vai ter alguma implicação também nessa mudança do papel para o digital. O INEP ele tem um grupo de professores que eles fazem uma série de questões que eles chamam de questões teste, e eles colocam uma validação nessas questões. Então eles pegam esse grupo de questões e passam para vários grupos diferentes de estudantes no Brasil inteiro. Para que a gente faz isso? Para fazer uma régua de qualificação da questão. Exemplo, se eu coloquei ali uma questão na mão de 100 alunos, aí eu notei, Frank, que 98% dos alunos erraram aquela questão. Então essa questão é uma questão difícil, né? Não, é uma questão mal feita, mal elaborada. Se eu tenho quase 100% das pessoas que estão errando, quer dizer que talvez eles nem entenderam o que a questão estava pedindo. Mas se eu tenho ali uma taxa de erro de 75%, eu já posso falar que é uma questão difícil. Enquanto, se eu tenho uma taxa de acerto de 98%, é uma questão fácil? É uma questão muito entregue. Você não pode colocar uma questão dessa num processo que é seletivo. Agora, se eu tenho ali uma taxa de acerto de 75%, posso falar que é uma questão fácil. Assim como se eu tenho ali uma taxa de acerto entre 40% e 60%, eu posso falar que é uma questão média. Então, o Enem coloca essas questões para vários tipos diferentes de estudantes do Brasil fazerem, pega ali uma régua de qualificação, daí ele escolhe o que é uma questão fácil, uma questão difícil e uma questão média. E de praxe ele preenche a prova do Enem no final do ano com 50% de questões médias, 25% de questões difíceis e 25% de questões fáceis. Sim. Então é assim que funciona, a gente chama de pré-teste de questões. E ratifico aquilo que o Gilberto falou agora com uma lógica que tem que ser reavaliada. Vocês já pararam para refletir, os nossos leitores de Popular, aqui, internautas, como é feita a formação dos professores brasileiros? Vocês já pararam para ir às faculdades de letras, faculdades de química, de física, de biologia, de matemática, muito respeitosamente eu devo dizer, será que as faculdades estão preparando os professores para isso, para produzir esse tipo de questão com essas habilidades? Eu digo porque, em termos de comunicação, um dos elementos da comunicação é o canal de comunicação. Então, quando se traz uma mensagem num papel, a habilidade que se cobra, como foi falado agora há pouco pelo Gilberto, e foi falado por mim, e também por você, Frank, é uma.
Mas a habilidade que se cobra do ponto de vista do 3D ou do 4D ou das 5 dimensões é absolutamente outra. E a minha preocupação maior é que não se faz um investimento na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFG, por exemplo, na tecnologia. Se pega, por exemplo, um laboratório em Harvard, por exemplo, lá, de linguística. É um laboratório em que há matemáticos, físicos, há químicos, e o linguista é aquele que organiza tudo. Quando se fala em linguagem, se fala em física, porque você tem que falar em onda mecânica, e onda mecânica é matéria. Ou seja, está tudo misturado, é chamada interdisciplina. Eu acho que só vai efetivamente funcionar esse Exame Nacional do Ensino Médio, que eu acho que é isso que o governo quer, se houver um investimento no professor, aquele que produz a questão. Ele precisa ter a habilidade de interdisciplina, não só de multidisciplina, mas interdisciplina. E mais, acho que até mais, eu vou longe, eu acho que de transdisciplina. Essa é a base. Noam Chomsky é um intelectual, um linguista, que fala muito sobre isso. Ele participa das provas estadunidenses lá, e ele fala sobre isso. Quem conseguir transdisciplina, tem um pouco de jornalismo nisso, vai conseguir um país melhor. O Enem vai ser importante para a formação do povo brasileiro. Hein? Com certeza. E só explicando também, a partir do ano que vem, uma parcela dos estudantes já vão estar fazendo essa prova no formato digital. Vão ser em 16 capitais, Goiânia está entre as capitais selecionadas, e os alunos eles vão poder optar entre poder fazer a prova no impresso ou a prova no papel ou a prova no digital. Nesse primeiro momento, que vão ter os dois formatos, o aluno ele pode levar alguma certa vantagem ou não em optar por um dos dois, ou é a mesma coisa? Como vocês veem? Frank, eu acredito que por um gatilho psicológico que eu chamo de inércia comportamental, porque eu inventei isso, eles vão querer optar pelo papel, sabe? Por quê? O que é inércia comportamental, né? Eu tendo a continuar fazendo aquilo que eu já sou acostumado a fazer. É assim como você vai lá pedir para uma pessoa começar a fazer academia, igual você, né, que é viciado em academia, é difícil essa pessoa criar esse novo hábito. Assim como quem bebe há muito tempo parar de beber, quem fuma há muito tempo parar de fumar, porque a gente tende a continuar fazendo aquilo que habitualmente a gente sempre fez, porque pra gente já criou ali uma série de sinapses e nosso comportamento já entrou num conforto, aquilo, né? Então, se eu puder optar entre fazer aquilo que eu fiz nos meus últimos 17 anos e esse ano ter que testar uma coisa nova, obviamente eu não vou testar, porque o dia da prova, principalmente, é o dia que você menos tem que inovar. Né? Eu já peguei um aluno uma vez, o Frank entrou na minha sala, cara, falou assim: nossa, professor, estraguei meu ano porque no dia eu tomei uma Ritalina. Eu falei assim: você tomou uma Ritalina no dia da prova, você nunca tinha tomado nessa vida, aí você descobriu que ela dava uma coisa legal lá no cérebro e tomou no dia da prova. Deu uma euforia tão grande no menino que ele teve que sair da prova, ele passou mal de verdade. Então o dia da prova não é dia de inovar. O que você tem que fazer simplesmente é validar o que você já vem testando durante o ano inteiro, né? Então, eu acredito que isso, se você deixar na escolha do aluno, a inserção disso aí na cabeça deles não vai ser tão boa. Então, vamos ver, né? Ano que vem, igual eu falei, nenhum plano resiste ao campo de batalha. Se eles deixarem realmente a escolha, eu acho que quem vai fazer são os meros aventureiros, não aquela pessoa que realmente está se preparando bem o ano inteiro, não. Entendi. Ou, de repente, um menino dessa nova geração, né? Esse menino que já tem essas percepções já garantidas em si mesmo, já está acostumado a isso. Nós temos uma geração autodidata. Vocês já perceberam que quando alguém vai, por exemplo, a uma dessas empresas de fast food, as mais conhecidas, eu outro dia eu parei como linguista, né? Eu fui observar. A maioria não gosta de conversar com o atendente. Eles gostam de a máquina. Eles não gostam, eles não querem conversa, eles não gostam de diálogo. Então, como eles são cada vez mais introspectivos e ligados à máquina, pode ser que nós tenhamos uma surpresa em relação a isso. Uma quantidade muito grande de alunos queira não testar, como disse o Gilberto, que não é, como ele colocou muito bem, não é momento de teste. Mas já, digamos assim, materializar um desejo antigo de fazer uma prova digitalmente, como é a vida dele, né? Isso eu tenho visto com uma constância, tenho até me reinventado como linguista, porque são outras ferramentas. E uma sugestão legal para o próprio governo é isso aí. Se o aluno já tem essa predisposição a gostar de tecnologia e ainda tem, Carlos, uma plataforma gratuita, como essa do Geek Games que eu citei,
para testar ao longo do ano, o dia da prova não será um teste. Sim, Exato. Se ele já vai treinar isso ao longo do ano inteiro, ele pode chegar lá no dia e praticar. E é claro, a gente, principalmente que é professor, a gente não gosta de surpresas do Ministério da Educação. Eles precisam mostrar para a gente todas as regras. Vamos clarificar muito bem como será essa prova de verdade. Mostra inclusive uma simulação para a gente. Faz um videozinho, coloca lá no portal do MEC e mostra de verdade a interface da prova. Como é que vai ser página a página. E quando o aluno tiver que fazer uma conta, onde que ele vai fazer, mostra para a gente. Porque a gente tem capacidade de treinar os nossos alunos e eles também de criar plataformas digitais online gratuitas, para quem não tiver oportunidade de estudar numa escola como a minha, conseguir também oferecer preparação gratuita. Ó, temos uma participação aqui, o Matheus Minaldi está perguntando assim, ó, a concorrência em relação de vagas entre alunos que fizerem a versão impressa, daqueles que optaram pela fazer a versão digital, serão as mesmas? Perguntando se a concorrência é a mesma. Sim, Matheus, você vai estar, vamos dizer assim, disputando a mesma vaga com quem está fazendo digital, com quem está fazendo a prova impressa, será o mesmo sistema, é o mesmo Enem, só que um está fazendo uma plataforma digital, o outro vai estar sendo feita na plataforma impressa. Se me permite, a digital vai ser no ano que vem, em outubro, e a escrita vai ser em novembro. Então ele vai poder, inclusive, repetir essa prova caso se saia mal, caso haja algum problema. O governo ainda vai falar sobre isso por meio de portaria no Ministério da Educação, mas vai ser primeiro o teste. E quando o Enem Digital efetivamente for confirmado, não será como é hoje. Por isso, repito, nós vamos ter que reinventar a escola, reinventar cursos de redação. Nosso curso tem se reinventado por causa disso. Por quê? Porque haverá várias provas. Então, essa lógica de concorrência que nós entendemos hoje, que é uma outra coisa, é uma cultura que vai mudar. Ela vai ser alterada, ela vai ser mais fragmentada como é a sociedade contemporânea. Repito, em 2026, o que nós entendemos hoje por concorrência não vai ser a mesma coisa que nós entendemos hoje. Com um exame em que o sujeito, de repente, possa passar mal, possa ter algum problema, uma dor de barriga, por exemplo, ele vai poder repetir isso até que ele venha a ser aprovado. É muito mais humano, é muito mais justo. Muito mais. E uma objeção que eu até vi aqui, cara, eu acho que é o seguinte, porque como ele tem a digital antes da impressa, não pode ser a mesma prova, entendeu? Então o aluno pensa, será que a concorrência vai ser a mesma? Porque se eu estou falando de provas diferentes, a gente pode aqui falar que a concorrência pode ser a mesma, mas se são provas diferentes, torna um pouco mais desleal. Entendi. Por quê? Porque um fez uma prova, o outro fez outra. Entendeu? Então não pode ser a mesma prova, senão todo mundo vai dar print ali na tela e vai passar. Né? E outra coisa que precisa ficar claro para ele é assim, o número de vagas nas universidades não muda. Não muda, é o mesmo. Então quer dizer que concorrência por vaga não vai mudar em termos numéricos. Mas em termos de ambientes diferentes, são ambientes diferentes. Uma coisa é você nadar numa piscina e ser campeão. Outra coisa é você nadar no mar e ser campeão. Então é tudo água. Mas se eu mudo minimamente, coloco água, sal, mudo a densidade, coloco peixe, não coloco raia, vai mudar ali as condições. Sim. Então, assim, a que ponto isso é leal para quem faz o digital e quem faz o impresso? Entendi. E já que estamos falando aqui de Enem, de preparação para o Enem desse ano, já que estamos em julho, já estamos no segundo semestre, podemos dizer o quê? 4 meses? São 4 meses até a prova. 4 meses até a prova. Qual a dica que vocês dão, o conselho que vocês dão, o que vocês podem falar? Bem, vou falar de produção textual, vou falar de língua, de linguagens e códigos, né? Em termos de produção textual, fazer produções textuais, minimamente uma produção textual por semana, não há como ser diferente disso. Já ter toda a base da estrutura da produção textual, que é a dissertação argumentativa, no Enem, eu costumo dizer o Enem do Bolsonaro, né, vai ser o primeiro exame nacional do ensino médio, nós acreditamos numa mudança de lógica temática, uma percepção muito mais pragmática e muito menos filosófica do que nos anos anteriores, então é importante observar temas mais pragmáticos. Eu vou dar um exemplo, como o trânsito, por exemplo, um assunto como o trânsito, e aí uma problematização temática sobre essa perspectiva, e conhecer com muito rigor, repito, muito rigor, o país. Conhecer com muito rigor sociologia, antropologia e filosofia, conhecer de verdade para ter o chamado repertório, que é aquilo que é necessário na produção textual. Então, fazer produções textuais semanalmente. Eu costumo dizer aos nossos alunos, fazer pelo menos 2 produções textuais semanalmente. Isso seria o ideal. Em termos de linguagens e códigos, acho também que vai haver uma modificação, porque você veja, por exemplo, agora, o concurso do Itamaraty saiu do Sebrasp-Cesp e foi para uma banca em Brasília que é mais conservadora. Então,
quem você tem que ler. Vamos imaginar que textos de modernismo são textos que tendem a não cair tanto mais, mas sim textos, por exemplo, do final da primeira metade do século XIX, do romantismo, ou textos do realismo, final do realismo. Essas influências intelectuais, as provas não são, em hipótese alguma, imparciais. Elas podem dar a você a crônica da nova prova. É importante mudar a percepção, não será, na nossa concepção, a mesma percepção que houve nos Enems anteriores, porque são outros professores e já se sabe que o governo é bastante, digamos assim, observador em relação aos exames, até porque antes mesmo de ganhar as eleições já se falava do aspecto, entre aspas, ideológico. Não vamos entrar em polêmicas, mas quem quer passar, quem quer ser aprovado, precisa ser certeiro, então precisa estudar o que cai. Cuidado com esses pontos aí. Você, Gilberto? Bom, Frank, vou falar o passo 2 aqui. Eu falaria tudo que o Cardenal já acabou de falar também, mas como ele já falou, eu vou falar uma outra coisa aqui. Eu lidero um grupo de alunos também, sabe, Frank? Eu também sou dono de escola e eu vejo que a parte emocional é uma parte muito importante neles. O ser humano, ele não é um banco de dados, ele é um banco de sentimentos. Então, quando a gente fala de novo governo, quando a gente fala de mudanças no Enem, tudo que o Carlos falou é uma verdade, a gente sabe disso. E o aluno precisa entender que a gente não tem controle sobre o futuro, sabe? O passado serve para a gente como referência, a gente pode fazer uma análise estatística das provas do Enem, a gente pode analisar recorrências, a gente sabe que todo ano cai ecologia em biologia, eletrodinâmica em física, eletroquímica em química, mas a gente sabe também que a gente não tem controle absoluto sobre o tempo futuro. Só que a gente tem controle absoluto sobre o tempo presente. Eu tenho controle sobre quantas horas por dia que eu estudo, sobre quais os dias da semana que eu estudo, sobre o ambiente que eu vou estudar, sobre o material que eu vou utilizar, sobre o método que eu vou aplicar. Então, sobre o que eu tenho controle, eu preciso investir meu tempo e minha energia. Agora, se eu ficar colocando o tempo todo minha cabecinha no futuro para prever como é que vai ser a prova, se vai ser mais fácil ou mais difícil, eu vou esquecer do tempo mais importante da minha vida, que é o tempo presente. Então, isso tem que ficar muito claro para eles. Caso contrário, eles sofrerão por ansiedade, e essa ansiedade a gente sabe que ela pode gerar uma série de coisas no adolescente hoje em dia, desde depressão, a síndrome do pânico, uma série de outros problemas emocionais. Então vamos focar no que a gente tem controle. A gente tem 4 meses até a prova. Frank, se eu tivesse uma semana até a prova, eu já iria montar um planejamento. Imagina com 4 meses. Caramba, eu estou falando de mais de 100 dias. É muito tempo para estudar, muito tempo mesmo. Se eu coloco ali 6 horas por dia, são mais de 600 horas de estudo. Qual que é o estrago que a gente não faz com 600 horas de estudo? Então é muito tempo ainda. Então define quantas horas por dia que você vai estudar, quais os dias da semana você vai estudar, qual o material que você vai utilizar, qual que é o ambiente mais influenciador para a sua disciplina que você tem hoje. Vai lá, quais são os métodos que você vai aplicar, método de leitura, método de revisão, método de resolução de exercícios. Pensa em tudo isso, a gente chama de 6 KPIs, que é quanto, quando, onde, por onde, o que e como. Isso é bem importante. Outra coisa, Gilberto, tem pouco tempo para estudar, só faltam 4 meses. Foca em PRD. O que é PRD? Peso, recorrência e dificuldade. A gente sabe que quem quer entrar aqui para medicina UFG hoje, ô Frank, tem que fazer uma prova do Enem. Sim. Só que medicina UFG tem peso 3 para natureza, peso 2 para linguagem, peso 2 para redação, peso 1,5 para humanas, peso 1,5 para matemática. Tem pesos diferentes. A gente sabe que tem recorrências diferentes. Todo ano cai ali grandezas proporcionais de matemática, mas não é todo ano que cai números complexos. E a gente sabe também que vai ter dificuldades diferentes. Se eu tenho ali que está caindo, geometria espacial e geometria plana, e eu tenho muita dificuldade em geometria espacial, eu preciso focar um pouquinho mais nisso. Então essa é a bússola dos estudos, principalmente quando eu tenho pouco tempo. PRD, foca em peso, recorrência e disciplina, que é assim que você evolui rápido suas notas e é assim que você passa. Show de bola. Participação aqui, o Matheus que tinha perguntado a questão da relação, se ia ter diferença do digital para o impresso, ele falando assim, ele estava perguntando isso porque poderia haver uma diferença grande no desempenho entre essas duas modalidades, quem fizer a prova no impresso, quem fizer a prova no digital, e que isso coloca os candidatos em patamares diferentes. Por isso pensei que poderia haver uma parcela de vagas, ou sei lá, ele diz aqui uma espécie de cotas nas universidades para separar nesse momento essas duas provas, quem faz o digital e quem faz do online. O Leandro Henrique também participa aqui, falando assim, o Brasil é subdesenvolvido, e fazendo que professores da base sem carreira e o Enem para a isonomia passa a ser como pela efetiva consolidação para efetivar a carreira dos professores, certo? Assim, Leandro, foi um pouquinho confuso o que você escreveu, mas deu para entender que você está falando que para um Enem ser realmente
é válido, importante e justo para todos, passa-se sim com essa valorização da carreira da base, de uma carreira base dos professores. Acho que foi o professor Carlos André disse aqui, isso aqui, e são 2 professores aqui, eu sou de família de professores também, eu concordo, não discordo nem um pouco disso, né? Sempre tem que ter a valorização do professor. A educação se passa, ela começa com bons professores, com os professores, que é para quem vão levar o ensino aos alunos. Pessoal, vamos chegando ao fim da nossa live aqui, nosso bate-papo. Queria agradecer ao professor Carlos André, mais uma vez. Frank. Show de bola. Obrigado. Show de bola. Muito obrigado. Esse homem que é bom, viu? Esse homem é bom. Gostaria de fazer considerações finais? Só para reforçar essa questão de valorização de professor. Muito se fala sobre valorização em termos de dinheiro, né? Mas valorização de ser humano em geral, não só de professor, não se dá só com dinheiro, viu, Frank? É importante ressaltar isso. Número 1, reconhecimento de todo um trabalho transformador que o professor faz, mesmo sem condições. Número 2, ambiente. O professor ele precisa estar imerso em um ambiente de automotivação diária. Então, muito se fala sobre valorização pensando que tem que pagar mais o professor. Mas se você dá para ele o devido reconhecimento e cria para ele o devido ambiente para ele conseguir perpetuar seu trabalho, já é uma grande valorização para ele. Sim. E pode ter certeza que já criando isso que eu estou falando, os resultados da educação irão melhorar muito. Abrindo cada vez mais os olhos dos grandes líderes, que com essa melhoria eu preciso pagar para ter uma melhoria cada vez maior. Aí depois vem o dinheiro. Mas primeira coisa, dá reconhecimento e cria o melhor ambiente para o professor, que só assim a educação já começa a melhorar muito. E que eu acho que juntando esses dois vem o respeito. Isso. Acho que todo mundo gosta de respeito, todo mundo cobra respeito. Respeito é bom e tem que ser dado, não é? Por isso tem que esse aspecto motivacional do professor vem na própria mudança de mindset do professor, né? Ele não pode ser visto como alguém que pensava como alguém pensava no final do século XIX. Nós mudamos, a percepção do ser humano é diferente. Talvez, eu diria, um ser humano mais empreendedor. O professor precisa ser um empreendedor de si mesmo, né? Gilberto e eu empreendemos não só do ponto de vista empresarial, mas empreendemos em nós mesmos. Então, vai aqui até um recado para os nossos colegas professores, né? Que possam ser empreendedores de si mesmos, que possam estudar com muita ênfase aquilo de que gostam, para que nós possamos efetivamente, e aqui não vai lá uma proposta vaga de intervenção social não, para que nós possamos transformar, voltar esse Brasil lá de Juscelino, de João Gilberto, que não saiu de lá, que nós possamos ter um Brasil digital, Brasil do futuro, educação, acima de tudo. Pessoal, muito obrigado pelo bate-papo, pela qualidade, pela relevância. Uma das melhores lives que tivemos aqui sobre educação. Viu? Parabéns, obrigado, Roberto. Obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Pessoal, e obrigado a você também, você que nos acompanhou aí do outro lado da telinha, no Facebook, no nosso site, no popular.com.br. Muito obrigado. E antes de sair, siga o Popular também nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É só digitar Jornal Popular e ficar muito bem informado nas suas redes. Grande abraço. Boa segunda-feira e até a próxima live aqui. Até mais. Tchau.